Nesta aula de hoje aqui nós vamos ver o que é simétrico ou simétricos, né, de um ponto, porque um ponto cartesiano tem dois pontos simétricos. Vamos entender o que é o conceito de simétrico. Simétrico seria o oposto. Vamos supor, eu tenho o número 3, o 3 é positivo aqui, dá para perceber. Qual que é o oposto do 3, ou o simétrico do 3? É o menos 3, ou o contrário, sinal contrário. Qual que é o oposto ou simétrico do menos 10? É o 10 positivo. Não tem o sinal aqui, mas a gente sabe que é positivo. Qual que é o oposto ou simétrico do 88? É o menos 88. E qual que é o oposto, o simétrico do menos 50? É o 50. Então, essa ideia nós vamos levar lá para o plano cartesiano. Vamos lá. Estou aqui no meu planinho cartesiano. Já coloquei dois pontos aqui que eu chamei de M e N. Poderia ser V, P, G, K, qualquer coisa. Eu achei melhor por M e N. Vamos colocar aqui as coordenadas desse ponto. Qual a coordenada do ponto M? Então eu começo a ler pelo eixo do X. No X ele está no 7. E agora a vírgula vai separar o Y. Está no 5. Então o ponto M tem como abscissa 7. Tudo isso aqui é abscissa que está no eixo X. E ordenada, que é o que está no eixo Y, 5. Vamos ver o ponto N, as coordenadas dele. Então vamos lá. O N está no X4 e no Y, 8. Abscissa ordenada. Então, o que seria o ponto simétrico do ponto M? Um ponto, no plano cartesiano, ele tem dois pontos simétricos. Um que nós vamos ver em relação ao eixo do Y. Deixa eu descer aqui minha folha. Ao eixo do Y. Então, aqui, ó, o eixo do Y. Qual que é o simétrico deste ponto em relação a esse eixo? Ele está do lado de cá, o oposto, do lado oposto. Na mesma distância do eixo Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele está na distância 7. Então, eu tenho que vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele veio para cá, ó. Ele veio para cá. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, o oposto do 7 é o menos 7. Então, o simétrico do ponto M, eu vou escrever assim, ó. Essa linha aqui quer dizer simétrico do ponto M. Em relação a Y. Aqui eu ponho em relação a quem que é? Y. Então, simétrico de M em relação a Y, quem que é? Vamos pôr as coordenadas aqui. Então, vamos ler o X primeiro. Menos 7 e 5. E o ponto M tem um ponto simétrico em relação ao eixo do X, que está para o lado de cá. Então, vamos achar o simétrico aqui. É o oposto, ó, o oposto desse ponto, que está aqui. Então, esse ponto está no 5 positivo, ele vai vir para o 5 negativo. Vamos vir aqui. Olha ele aqui, ó. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, esse aqui é o ponto simétrico do ponto M em relação ao eixo X. Quem vai ser ele? 7. Quem vai ser o Y? Menos 5. Agora vamos fazer lá no ponto N. Qual que é o simétrico do ponto N em relação a Y? Ele está no 4, ele vai vir no menos 4. Ele vai vir aqui, ó. Então, esse aqui... Vou pôr isso aqui só para jogar aqui, tá, gente? Ó, para não confundir com esse aqui. Então, esse aqui, ó, é o ponto simétrico do N em relação ao Y. Quem que ele vai ser?
ele vai ser no x menos 4 e no y 8. Qual que é o simétrico desse ponto em relação a x? Aqui embaixo. Mesma coisa. Ele está no 8, ele vai vir no menos 8. No menos 8. E aqui ele está no 4. Então vai vir no 4 até chegar no menos 8. Aqui a minha câmera é pequena, desculpa. 4 e menos 8, ele está aqui, ó. Então esse aqui é o simétrico do ponto N em relação a x. Quem que ele é? Ele é o 4 e o menos 8. Então o que eu observo? Quando eu quero calcular o simétrico de um ponto em relação a y, eu deixo o y igual. Só faço o oposto do x. Ó. Que era 7, ficou menos 7. Aqui era 4, ficou menos 4. O y manteve. Quando eu quero calcular o oposto ou simétrico em relação ao eixo do x, eu mantenho o x aqui, ó, n4, n4. Inverto o y, 8 menos 8. 7, 7. 5 menos 5. Essa é a ideia de ponto simétrico. Vamos voltar aqui agora no nosso caderninho. Vamos supor que eu tivesse esse exercício para fazer aqui, ó. Dados esses pontos, calcular o simétrico em relação a x. Eu tenho o ponto 3 e menos 1. O simétrico em relação a x é esse aqui, ó. Vou deixar o x igual e inverter o y. Aqui ficou um positivo. Qual que é o simétrico desse aqui em relação a x? Mantenho o x igual, não mexo. Inverto o y. Qual que é o simétrico desse ponto aqui em relação a x? Mantenho o x igual. Inverto o sinal do y. Agora vamos ver aqui, ó. Qual que é o simétrico desses pontos em relação a y? Então eu vou mudar o x, inverter o sinal do x e manter o y. Que é em relação a y, então o y vai ficar igual. Aqui, vou inverter aqui, ó, é menos 2, vai ficar 2, ou mais 2, né? Menos 8 eu deixo. Aqui, vou inverter o menos 4, vai ficar 4. Aqui vai ficar 5. Então, era isso que eu gostaria que vocês hoje entendessem. E se puderem, vão lá no YouTube e tentem ouvir essa música Tente Outra Vez, do Raul Seixas.